eu não posso deixar de expressar a minha satisfação imensa com essa sessão que inaugura o Programa de Cátedras 2023. Olhando, né, para esses anos, esses 3 anos que se passaram, em que nós começamos com o Programa de Cátedras em 2019, 2020, acumulamos uma quantidade de notáveis professores, titulares das cátedras do CBAE, que são da UFRJ e de fora da UFRJ, prestaram uma contribuição inestimável a esse programa. Era um sonho que era um sonho do Aloysio Teixeira, nosso reitor, que, quando instituiu o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, em 2004, tinha essa intenção, mas o colégio precisava ganhar musculatura, eu acho, ganhar densidade, para que, finalmente, o programa de cátedras pudesse começar, né? E eu vi aqui vou apresentar algumas coisas aqui, porque eu acho que essa apresentação fica mais clara isso, do que foi essa trajetória tão exitosa dos anos que nos levam, que nos trazem aqui a esse conjunto de novas cátedras para o ano de 2023. Perdão. Então, aqui é a nossa equipe. Nós temos uma equipe no CBAE bastante importante. Isso aqui é o nosso prédio lindo, né? E um pouco contando essa história, que foi instituído no dia 7 de setembro de 2004, e esse programa, então, a ideia do CBAE não era só que fosse um colégio de altos estudos, mas que fosse essa instância transversal da UFRJ que pudesse abrigar todas as atividades de ensino e pesquisa que se desenvolvem, num certo sentido, muito assim, diversificadas na UFRJ, mas que poderiam vir a participar de um mesmo espaço físico, que é esse espaço maravilhoso do nosso Colégio Brasileiro de Altos Estudos, onde está também o Fórum de Ciência e Cultura, né? Então, os colégios de altos estudos são colégios no mundo inteiro. O primeiro é o de Princeton, que todos nós sabemos, né? O Institute for Advanced Study em Princeton, que é a grande matriz que nos inspira. Aqui no Brasil, nós temos vários institutos de altos estudos, centros de altos estudos, que formam o FOBREAV, que é o Fórum Brasileiro de Estudos Avançados, dos quais o CBAE teve a presidência, né, do Fórum do FOBREAV na gestão anterior, e hoje detém ainda a vice-presidência. E o colégio integra não só o FOBREAV, o Fórum Brasileiro, mas o BIAS, que é o University Based Institute for Advanced Studies. Então, essa é a nossa equipe. É interessante vocês conhecerem, sobretudo os novos catedráticos, titulares de cátedra. Nós temos uma equipe bastante interessante aqui no Fórum. A minha assistente de direção é a Bárbara Calabria, que está ali, que é um pouco assim a grande inspiradora, que é o braço direito, esquerdo, enfim, as pernas, e que me ajuda muito em tudo. A Solange Jorge, que é a nossa secretária para assuntos educacionais. A Vera Barradas, que é a secretária executiva. O Wellington faz parte da equipe de divulgação. E nessa equipe de divulgação nós temos o Fernando, que prepara os nossos cartazes, que está ali filmando esse evento, e o Daniel, que ajuda nessa divulgação toda, e temos alguns bolsistas de pós-doc que estão aqui nomeados. É interessante aqui nós atentarmos para esse programa, né, o programa de cátedras. A ideia inicial, e que vocês, quando prepararam as suas propostas, tiveram essa ideia, é de que as cátedras assumem um assunto, elegem um grande pensador para que seja o patrono, né, aquele que se quer homenagear, e depois organiza a rede de pesquisadores em torno dessa temática, além de
e aí a cátedra pode escolher entre formatar uma disciplina específica ou um conjunto de seminários, ou um conjunto de simpósios, um conjunto de eventos que tem a ver com essa cátedra, né? E o programa de cátedras, então, tem essa possibilidade de, eu sempre digo, o programa de cátedras é o reino da liberdade, é aquilo que vocês quiserem fazer. Em princípio, há uma rede de pesquisadores que é muito interessante colocar junto para conversar a respeito. Há, sem dúvida, uma série de questões de pesquisa que aparecem ao longo do desenvolvimento da cátedra. Há uma proposta de ensino, de eventos, né, sem dúvida, mas há também a possibilidade de inventar tudo. Porque, na verdade, a partir dessa experiência do programa de cátedras, que se desenvolveu muito ao longo desses anos, é que foi possível pensar o programa de futuros. Então, num certo sentido, as cátedras são os alicerces desse programa de futuros, que é essa possibilidade de pensar para frente, de pensar aquilo que não foi pensado, de pensar o potencial, as coisas que virão agora e que nós não sabemos exatamente quando e como virão. Mas, sem dúvida, os titulares das cátedras são profissionais de altíssimo nível, reconhecidos nos seus campos do saber, que vão exatamente promover esse conjunto de atividades. Bom, então, nós temos os espaços físicos, os espaços virtuais, os equipamentos de uso compartilhado. Temos essas atividades, temos uma gestão de cursos, e isso é muito importante, porque é uma ajuda fundamental, né? O apoio à captação de recursos, que ainda não deu muito certo, mas um dia vai dar, um dia vamos ter recursos, vamos ter cátedras que serão adotadas, isso a gente continua como um objetivo fundamental, comunicação e design, a produção e transmissão de eventos, nós temos uma presença nas redes sociais bastante importante, né? E não sei se chega a vocês, mas ela tem chegado. Eu sempre digo assim, é mais importante que se saiba o que está acontecendo aqui e que se possa ir, então, às redes sociais, ao YouTube, sobretudo, para recuperar os eventos que aconteceram, do que uma presença que nós sabemos que hoje enfim, ela é reduzida. Hoje as pessoas veem nas redes sociais e isso é extremamente relevante. Isso, quando você vai ver o impacto dos eventos, você vê que eles são muito visitados, que eles são muito vistos, e isso é uma questão que a gente preza. Por isso, a importância das mídias sociais, né? E, claro, que nós também temos dado apoio tanto na participação de conferências nacionais, internacionais, e, eventualmente, na produção de e-books, como aconteceu na Cátedra de Fronteiras da Biologia e da Medicina. Bom, rapidamente, nós tivemos muitas cátedras ao longo de todos esses anos, né? Então, na primeira leva das cátedras de 2021, havia assim, uma demanda reprimida. Então, nós tivemos cátedras como transição energética, democracia, desigualdade, a Cátedra Oceano, futuro da biologia e medicina, o futuro da biologia da medicina 2, que é uma cátedra Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho, são duas cátedras diferentes, uma se desenvolveu e continua até hoje, e a outra ainda vai encontrar seus espaços. A Cátedra Transformações Sociais, que é da professora Elisa Reis, que esteve aqui agora numa reunião, Sustentabilidade Amanhãs Desejáveis, da professora Marta Irving, que está nos assistindo aqui, está junto de nós, a Cátedra Fronteiras das Biociências, com a Marília Zaluar e o Steven Ham, a Cátedra Doenças Emergentes e Reemergentes, que também foi uma cátedra que, por causa da pandemia, ficou pouco na cátedra, porque o Amilcar tinha muita coisa que fazer. Era impossível que ele desse tanta atenção à cátedra. Cultura e Arte, que é uma cátedra que nós continuamos tendo, Cátedra Machado de Assis, cujos eventos são um deleite assim, intelectual, todos deveriam estar. A Cátedra Inteligência Artificial, da professora Priscila Machado Vieira Lima, Políticas Macroeconômicas e Desenvolvimento, a cátedra teve o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, e a Cátedra Ecologia do Não Saber, Espaços Jurídicos do Futuro, que é uma cátedra também que continua, ofereceu uma disciplina muito interessante e que também continua. Depois, em 22, tivemos a Cátedra China Contemporânea, com Leonardo Bulamarque e Adriano Proença, a Cátedra Cultura, Arte e Sociedade, com o professor Marcos Dantas,
Formação de professores, que é uma cátedra que continua, permanece. Fronteiras da Biologia, foi redefinida, a Cátedra Carlos Chagas Filho. Futuros Regenerativos, a Cátedra de Imagens, teve uma disciplina também lindíssima, do professor Adalberto Vieira. A Cátedra de Matemática, da Cátedra do professor Vladimir Neves, que eu imagino que daqui a pouco esteja chegando. Terapias Avançadas, do Rafael Lima, uma cátedra bastante futurista. E a Universidade do Futuro, que é a Cátedra Luiz Teixeira, que teve como titular a Maria Fernanda, mas vários outros membros. E, finalmente, chegamos ao nosso programa de cátedras de 2023, com enorme prazer de receber os novos titulares aqui para que possam fazer as suas apresentações. Então, a primeira, nós colocamos as cátedras em ordem alfabética. E aí a primeira é de doenças raras na população brasileira. Eu não vou falar muito, eu vou só apresentar rápido, vou só mencionar para que os próprios titulares de cátedras possam vir aqui nos contar, com as suas próprias palavras, com a sua experiência, com a sua senioridade, qual é o conteúdo que pretendem imprimir nessas cátedras. Então, a Cátedra de Doenças Raras, a Cátedra de Formação Cultural, da professora Helena Teodoro, vamos logo ouvi-la falar. A Cátedra de Inteligência Artificial e Criatividade, professor Jean-Pierre Briot, que é o candidato, é o titular da cátedra. Esqueci de falar dos homenageados, né, antes. Ele homenageia o músico Heitor Villa-Lobos. Falar das anteriores, né? Perdão. A Cátedra de Formação Cultural, a homenageada é Maria Firmina dos Reis. E a Cátedra de Doenças Raras, o homenageado é Carlos Eduardo Guinle da Rocha Miranda. E vocês vão nos falar aqui o porquê dessas homenagens. A Cátedra de Organização Especial da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás do Leste Metropolitano. E o homenageado é o Luiz Pinguelli Rosa. Desculpe de não estar aqui com muita honra, né? Temos esse nosso querido homenageado, Luiz Pinguelli Rosa. A Cátedra Pesquisa, Formação e Intervenção na Infância, Adolescência e Juventude, da professora Lúcia Rabelo de Castro, que homenageia Marielle Franco pelas questões da infância, adolescência e juventude, dessa dificuldade. E a Cátedra de Políticas de Segurança, Prolegômenos para o Requiem de um Mundo Unipolar, que tem como professor titular o professor Domício Proença Júnior e outros professores que estarão com eles. Finalmente, a Cátedra Sociologia da Mudança, da nossa querida Aspásia Camargo, que homenageia Luiz de Aguiar Costa Pinto e vai nos contar aqui todas as implicações, as múltiplas dimensões que essa cátedra trará. Então, eu começo pedindo, por favor, à professora Rosália para começar os nossos debates. Boa tarde a todos. Eu sou neurocientista, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou médica na graduação e, após a formatura, me dediquei sempre à pesquisa em doenças neurológicas. Entre as várias doenças neurológicas, eu trabalho com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, embora hoje em dia a gente duvida se ela é rara, dada todo mundo conhece alguém que tem esclerose lateral amiotrófica, ela. Então, esse é um ponto. Enfim, então, por que nós homenageamos o Carlos Eduardo Guinle Rocha Miranda? O Carlos Eduardo Guinle Rocha Miranda foi um neurocientista, ele faleceu recentemente, também da UFRJ, e ele foi meu orientador, assim como foi orientador de várias pessoas, vários neurocientistas no Brasil, foi um dos fundadores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Então, todos os neurocientistas foram formados pelo Carlos Eduardo e pelo Eduardo Oswaldo Cruz. E o meu primeiro contato com doenças raras foi através
do meu orientador, porque a filha mais velha dele nasceu no Brasil com problemas neurológicos que não conseguiram ser diagnosticados. Quando ela tinha em torno de 2 anos, ele foi fazer um pós-doc no NIH, e naqueles meses que ele chegou lá, o laboratório ao lado descreveu a fenilcetonúria. E descreveu a fenilcetonúria, então ela foi diagnosticada como tendo fenilcetonúria e descreveu que bastava retirar a fenilalanina da dieta após o nascimento, que evitaria os problemas neurológicos, só que ela já tinha 2 anos. E como é uma doença do neurodesenvolvimento, ela já tinha passado essa janela. Então, isso são vários alertas, né? Essas doenças raras, justamente por serem raras, mesmo hoje em dia, elas às vezes não são diagnosticadas, e quando são diagnosticadas, as que têm alguma forma de terapia já passou a janela do neurodesenvolvimento. As que afetam o neurodesenvolvimento ou que afetam o desenvolvimento do ser humano. Óbvio que há outras, como ela, que afetam indivíduos adultos, mas as questões continuam as mesmas. Então, por isso nós pensamos em homenagear o Carlos Eduardo, porque ao longo da vida toda dele, em paralelo com o trabalho no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tinha todo um trabalho com portadores de doenças raras. Então, ele criou instituições, escolas, lares de atendimento. Teve uma época que ele doou uma fazenda em Friburgo para crianças com problemas de doenças, né, as mais variadas, onde elas pudessem ter uma vida razoável e sendo atendidas dentro das possibilidades de cada uma dessas doenças. Então, foi um exemplo. Naquela época, ninguém falava em doenças raras, ninguém tinha tratamentos, ninguém tinha apoio, e ele sempre cuidando disso no Rio de Janeiro. Ele faleceu, a Ana Luísa, que é a filha dele, é uma adulta, tem 40 e poucos anos, tem uma vida bastante razoável, mas, obviamente, com necessidade de um cuidado especial, né, que ele pôde oferecer ao longo dessa vida, né? Então, isso aqui continua mais ou menos assim. Primeiro, a gente não tem ideia muitas das doenças raras estão associadas a uma ancestralidade. E muito do que a gente fala de doenças raras são dados da Europa ou da Ásia. Então, por exemplo, 3.000 a 4.000 doenças raras descritas. Isso certamente são dados da Europa e da Ásia, porque do Brasil ninguém se preocupou em fazer esses levantamentos. Então, a gente não sabe isso. Como muitas estão associadas à ancestralidade, será que a frequência, por exemplo, de Tay-Sachs, vamos pegar a Tay-Sachs, que está associada à herança de judeus esquenazes, ela é muito frequente na ancestralidade de judeus esquenazes. Será que no Brasil ela tem a mesma frequência do que Nova York, né? Ou será que o Rio de Janeiro, que teve mais, e Recife, que tiveram mais migração de judeus esquenazes, tem a mesma frequência do que Pará, Rio Grande do Sul? Nós não sabemos. E para as políticas públicas, isso é o primeiro passo, porque e aí a gente vem no outro problema, certo? A gente precisa saber o que nós temos de doenças raras no Brasil, quais são as mais frequentes e então, vamos investir nisso, quais são as mais debilitantes, quais são as mais
próximas de ter um tratamento, de possível abordagem. Isso tem que ser uma definição de política pública, porque vai ser impossível buscar simultaneamente, com os recursos que temos no Brasil, terapias para 3.400 doenças raras ao mesmo tempo. Então, eu entendo que os gestores vão ter que tomar decisões em cima disso, né? Ou é a mais frequente, ou é por região, ou é a que está mais próxima de ter um tratamento, etc., etc. Então, essa é a primeira coisa. Então, o que nós estamos propondo é fazer um panorama de doenças raras no Brasil. O que temos de doenças raras devido à nossa ancestralidade? Elas são uniformes no Brasil ou não são? São diferentes em diferentes regiões? Isso, hoje em dia, é super possível. Tem um programa do Ministério da Saúde de genomas do Brasil, onde a gente pode pensar as ancestralidades. Tem um programa do Ministério da Saúde, Genoma de Raras. Então, a gente vai chamar essas pessoas para ver como é que está sendo feita essa amostragem e quando que eles vão divulgar esses dados, né? E aí, em função disso, a gente vai chamar os gestores para dizer, olha, vamos ver custo-benefício, né? E aonde que nós vamos investir? Vamos investir em vamos investir em fenilcetonúria, já tem uma terapia, né? Então, no caso dessas que já existe uma terapia, e é uma terapia, é só a dieta, né, durante um período de desenvolvimento, aí a questão é outra, a questão é fazer o diagnóstico precoce, certo? Então, essa é outra big questão. E isso precisa de investimentos públicos. Então, o SUS tem que ter um programa de regiões que têm uma incidência de tal doença rara, é mandatório fazer uma pesquisa, o teste do pezinho incluir, sei lá, fenilcetonúria, que já inclui, mas incluir Tay-Sachs, incluir adrenoleucodistrofia, porque aquela ancestralidade do Nordeste, essa doença é mais frequente. Então, isso tudo tem que ser debatido. E a nossa ideia é fazer módulos, né? O painel das doenças raras, como é que a gente vai abordar isso e convencer, então, os gestores a investir. A questão do tratamento, das terapias, é um debate complexíssimo, né? Porque existem terapias de indústrias farmacêuticas, por exemplo, para a AME, né? Só que custa $1 milhão, porque o argumento da empresa é que, como são tão poucos pacientes, eles têm que botar um custo grande para cobrir o custo do desenvolvimento. Então, há formas e formas de abordar isso. O governo atual está criando esse projeto de fabricar medicamentos no Brasil, de poder se tornar independente disso, de não ficar nesse círculo vicioso com as empresas, né? E aí talvez as doenças raras possam ser uma justificativa. Então, vamos fabricar o tratamento que vai ser possível para a AME, né? Para atrofia espinal. Por quê? Porque são poucas crianças, mas o custo de fabricação não é $1 milhão, que é o que a empresa está custando, certo? Então, tudo isso eu acho que pode ser debatido. E pode ser negociado de outra forma com essas empresas, né? De baixar o custo, uma vez que aqui o governo paga, temos SUS, em outros países não tem. Então, a ideia é essa, e eu vou precisar muito de ajuda de todos, porque, obviamente, eu não cubro nada disso, eu sou uma cientista. Eu posso falar da fisiopatologia, mas eu não tenho experiência em gestão, em levantamento epidemiológico. Eu vou precisar do apoio de todos os vários parceiros e das associações de pais que vêm batalhando por tudo isso que eu estou falando ao longo de todo esse tempo,
né, pressionando o governo para aumentar o número de hits da doença do teste do pezinho, estão batalhando para conseguir os medicamentos, batalhando para fazer o teste genético. Então, eu acho que os pais, né, essa experiência que eles têm feito é muito importante. E a outra coisa é a educação. As pessoas não têm ideia do que são doenças raras. Eu não vou dizer o leigo, né? Muitos dos meus colegas médicos não sabem, porque ao longo da nossa formação de médicos, a gente não vê, justamente porque elas são raras. Então, não há essa preocupação. E aí o debate fica inútil. Ah, mas ela por que nós não vamos tratar de Covid, investir o dinheiro em Covid, porque são 100 crianças no Rio de Janeiro que têm essa doença. Então, em termos de política pública, eles dizem não interessa. Então, essa educação tem que ser... só que é uma doença que vai afetar a vida daquele indivíduo, às vezes por muitos anos, e a vida daquela família, né? Então, o custo social é gigante, né? Então, tudo isso, eu acho que a cátedra tem condição de fazer. Maravilha, né? Jean-Pierre Briot, por favor, você é o próximo. Eu sou diretor de pesquisa do CNRS, no Centre National da Pesquisa Científica, na França, mesmo do laboratório da Sorbonne Université, no CNRS. Sou também professor visitante honorário na PUC Rio, Departamento de Informática, e hoje é um grande prazer e uma grande honra de criar essa cátedra sobre inteligência artificial, artes e criatividade no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Então, o assunto é porque a IA, a inteligência artificial, claro que recentes progressos da inteligência artificial em vários domínios de aplicação, como tradução, reconhecimento de tumores, por exemplo, no setor médical, e previsão de tempo, etc., faz que ela já se tornou um componente técnica fundamental na sociedade moderna. E recente progresso sobre a geração de uso da IA para a geração de conteúdo, como o famoso, agora famoso ChatGPT, dá ainda mais impacto sobre o papel da IA no futuro da sociedade e os progressos, as perspectivas, também os riscos potenciais. Só que cria muito debate, que são completamente legítimos e necessários. Nessa área de criação de conteúdo, tem um componente que está muito crescente também, é a criação de conteúdo artístico. Artística pode ser música, mas também imagens, retratos, etc. E tem vários sistemas que são disponíveis agora. Talvez você ouviu sobre o Jukebox, ou DALL-E, etc., os outros. E essa questão de tocar a questão da criatividade toca realmente um componente muito especial para o ser humano, porque para várias pessoas, talvez a capacidade de criação artística significa, no sentido sem objetivo funcional, seria talvez uma característica própria e até exclusiva do ser humano. Então, colocar a máquina nesse sistema faz criar questionamentos legítimos e profundos
sobre o processo de criação e também sobre o papel do ser humano e também da máquina nesse processo de criação. E então, o objetivo dessa cátedra é exatamente isso, de explorar, de analisar, questionar essa questão do uso da IA, inteligência artificial, para artes, especialmente processos criativos. E antes de dizer um pouquinho mais sobre o futuro conteúdo, eu tenho que dizer também sobre a pessoa homenageada, que a ideia de homenagear uma pesquisadora brasileira da área já falecida. O problema na minha área, a inteligência artificial, que junto com a informática, é uma ciência bem recente. E felizmente, a maioria dos meus colegas brasileiros estão vivos ainda. Tenho dificuldade a encontrar um colega já falecido. E então, porque a cátedra toca o assunto da IA e da informática, mas também das artes, eu decidi de propor o nome do Heitor Villa-Lobos, que é uma artista na música, mas nos artes em geral, brasileiro, falecido, e que tem um impacto enorme na música no mundo. E então, sobre o funcionamento da cátedra, a ideia seria vai ser de organizar uma série de palestras, tipo de seminário, sobre vários tipos de olhares e dessas questões da IA e das artes da criatividade, como uma introdução necessária sobre a IA, as técnicas da IA, porque não existe só uma técnica tipo da IA, também trazer um pouco sobre a história e também a relação com outras disciplinas, por exemplo, neurociências, cibernética, etc., psicologia. E analisar um pouquinho os fundamentos, sem entrar demais, claro, no lado técnico, mas para entender as fundações, a fundação e também as hipóteses do funcionamento de várias técnicas. E assim, a partir disso, as limites e os potenciais. E vamos mostrar vários exemplos de sistemas existentes futuros em pesquisa, para criar não só música, mas também imagem, coreografias, robô artista também. A ideia é de incorporar no programa do seminário vários colegas do Brasil e do mundo inteiro, especialistas de várias áreas, não só inteligência artificial, mas também as aplicações artísticas, e também um professor brasileiro que trabalha sobre IA e filosofia, as questões exatamente do papel da IA no nosso mundo humano futuro e o papel do artista nesse processo, não para ser substituído pela máquina, mas ao contrário, para ter um tipo de processo de co-criação, onde a máquina pode apoiar o artista, o criador humano, a explorar, a sair da zona de conforto dele, usar memórias, usar obras e processos de outros artistas, porque a maioria dos artistas eles não vão criar de nada, eles vão, de certa maneira, se inspirar muito de outros artistas, roubar atualmente algumas ideias e reconstruir um tipo de estética e um estilo. E então, a ideia vai exatamente de tocar essas questões na cátedra
e provavelmente talvez de fazer tipo de mini workshop como mesa redonda, como vários participantes no final, para tentar de não fechar o assunto, porque é mais um assunto muito quente e que vai continuar, mas tentar de fechar o ciclo, pelo menos, de conversa e de seminário. Pronto, e voilà, essa apresentação curta, espero que vocês vão se interessar. De novo, vai ter vários colegas os seminários serão ou em brasileiro, ou português, ou inglês, no caso de colegas que não são expertos na língua portuguesa. Tá. Obrigada, Ana. Muito obrigado, foi ótimo. Chamar agora a professora Helena Teodoro. É um enorme prazer ter, então, a Cátedra de Formação Cultural, né? Ela vai nos contar também do NEABI, que é uma novidade aqui no Fórum de Ciência e Cultura, e que nós vemos assim, com muito prazer, né? O fato de que vamos começar essa Cátedra de Formação Cultural aqui no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Professora. Muito obrigada, Ana. É um prazer enorme estar aqui com todas e com todos. É um prazer, uma honra enorme ficar responsável pela cadeira falando de Maria Firmina dos Reis. E por que essa homenagem a Maria Firmina dos Reis na formação cultural? Porque ela, já no século XIX, ela vai contra o status quo. Ela tem a ousadia de dizer que as mulheres deveriam aprender as mesmas coisas que os homens. Ela vai lá no Maranhão criar uma escola para meninos e meninas, numa época em que a educação para meninos era uma e a educação para meninas era outra, e eram estudos separados, em que as mulheres deveriam ficar restritas a aprender artes, tocar piano e tomar conta de seus filhos e de seus maridos. Então, ela tem uma revolução do ponto de vista de mulher acadêmica, vai ser a primeira mulher a escrever um livro tratando a comunidade preta brasileira com dignidade, com uma preocupação em pleno século XIX, indo para o XX, com uma visão de respeito aos saberes e às propostas de vida da comunidade preta. Nos seus livros, nos seus escritos, em Úrsula, ela estabelece uma relação muito interessante entre comunidade branca e comunidade escravizada, no sentido de busca de direitos civis para todos, colocando tanto a comunidade preta como a comunidade indígena com os mesmos saberes, deveres e necessidades da comunidade branca. Depois, ela faz também, muito interessante, um trabalho em Contos à Beira-Mar, onde ela situa os voluntários da pátria, que foram os escravizados que tiveram as suas alforrias para ir lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai, sendo que alguns representavam os filhos de alguns fazendeiros que não queriam expor seus filhos às agruras da guerra. E ela refuta a posição do governo brasileiro, que havia combinado com esses voluntários da pátria, que quando eles voltassem da guerra, eles seriam integrados ao Exército Nacional e teriam soldos e casas como os demais militares do país. Isso não ocorreu, isso vai gerar a criação da providência que eles tomaram de encaminhar esses retornados para os morros do Rio de Janeiro, iniciando o processo das favelas cariocas e descumprindo completamente a combinação feita com esses homens que foram lutar pelo país. E a Maria Firmina dos Reis
além de fazer essa colocação em relação à comunidade preta e aos direitos humanos em geral, ela, A Escrava, um outro romance dela, vai situar uma luta de uma mulher branca, rica, que vai apoiar uma escrava e que vai fazer com que se respeite o direito de posição social, de voz e de realização das mulheres. Então, a gente tem uma verdadeira revolucionária na Maria Firmina dos Reis. E, como mulher negra de terreiro e acadêmica, eu acho que ela nos dá uma visão que a nossa querida Conceição Evaristo situa como sendo escrevivência: escrever, viver e se ver. E eu acho que essa cátedra pode tranquilamente trabalhar com uma visão de uma filosofia popular brasileira, de um conhecimento maior dos saberes negros e indígenas, que pode estabelecer um tipo de pensamento desenvolvido até hoje na realidade brasileira e que não é levado em consideração. Nós tivemos uma Academia Brasileira de Letras que foi criada por um homem negro, mas nós temos na Universidade Federal do Rio de Janeiro uma Conceição Evaristo que não foi aceita na Academia Brasileira de Letras. Nós temos o Martim José Ferreira, eu sou biógrafa dele, que tem mais de 19 livros publicados e que é um grande pensador voltado para a cultura negra e indígena do nosso país e que também não teve espaço dentro da academia. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro nos dá, com muita alegria, o título de doutor honoris causa no Departamento de Letras, a Martim da Vila, e foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro que nos brindou com uma Conceição Evaristo. Então, essa cátedra de formação cultural me dá a possibilidade de cumprir o ciclo do Sankofa, o ciclo do desenho que fala, dentro da nossa tradição, que o ontem, o hoje e o amanhã fazem uma circularidade, se encontram. E quando eu faço esse encontro de Maria Firmina dos Reis com as escrevivências da nossa Conceição Evaristo, eu, inclusive, pulo dentro de uma visão de intergeracionalidade, e eu vou fazer 80 anos esse ano, e tenho uma preocupação de ter uma relação muito próxima com os meus netos, que estão terminando faculdade agora, no sentido da gente olhar o que a juventude está produzindo hoje relacionado ao ontem. E aí a gente vê como o Samba da Mangueira de 2020 pode representar tranquilamente uma necessidade de Marielles, de Marias, de brasileiras, e que nos propicia uma brecha para que o Centro Brasileiro de Estudos Avançados possa dar à universidade uma visão realmente de diversidade nessa universalidade, fazendo com que nós tenhamos diferentes saberes ancestrais. Daí a grande importância do NEABI, a grande importância, eu como filósofa, o Departamento de Filosofia do IFIX, criar um núcleo de saberes ancestrais e de nós estarmos entendendo que a Universidade Brasileira só vai se firmar como brasileira quando levar em consideração os povos que compõem a nação brasileira. Porque nós temos uma nação, mas o povo brasileiro é constituído de várias gamas. Nós temos povo branco, povo preto, povo indígena. Dentro do povo preto temos quilombolas, misturados temos ribeirinhos, temos evangélicos, temos candomblecistas, temos católicos. Nós temos diferentes gamas de participação, de cultura, de fé e de história nesse país que é um verdadeiro
caldeirão cultural. E eu acho que ter uma cátedra como essa nos dá a perspectiva de pensar na saúde dos quilombolas, na saúde da comunidade indígena, como a gente pode conjugar, inclusive, pesquisas no sentido de ver que doenças raras ocorrem com a gente. Eu tenho um neto que tem anemia falciforme e que ele passava grande parte de sua infância, pelo menos 3 meses no ano, internado em um hospital. Mas, mesmo internado, ele conseguiu ser, durante o curso primário, o melhor aluno da escola dele. E hoje, com 23 anos, termina no final do ano o curso dele na Universidade Federal Rural de História. E a minha neta, a irmã, que é gêmea, ela fixe o curso de Ciências Sociais. E tem uma responsabilidade muito grande com todo esse processo de criação e formação cultural desse país, na medida em que, se eu penso em inteligência artificial, que eu acho que é básico e fundamental para nós temos que lembrar como eu vi em África os jogos do Dilogum, como o sistema binário, que é o do computador, está presente no aberto e fechado, no jogo de búzios, em toda a experiência de 10 mil anos da comunidade preta, que vem lá do Egito, e onde a gente, inclusive, na minha tese de doutorado, vê os pensares de uma comunidade nagô no Brasil, se conjugando com a escola idealista alemã de Max Schiller. A gente pega o pensamento mais avançado da Europa e compara com a proposta em relação à pessoa de uma comunidade nagô. E a gente vê como não existe nenhum tipo de distância entre elas e que, inclusive, as propostas filosóficas existentes de uma comunidade, dentro de uma comunidade terreiro, podem ir muito além no sentido de preocupação humana e de formação de autoestima e de autoconhecimento numa sociedade como a nossa, do que numa escola europeia. Então, eu agradeço muito, Ana, essa oportunidade que a UFRJ está dando a mim, a toda a minha ancestralidade, de termos essa possibilidade de trabalhar com diferentes saberes, sem estabelecer supremacia de uns sobre os outros, tendo essa preocupação de ter esse domínio, tanto na formação de direito, de pedagogia que eu tenho, com especialização em rádio, televisão e cinema na Alemanha, com um doutorado em filosofia, um pós-doutorado em história comparada, que eu posso usar o meu conhecimento, os meus saberes, para levar os meus alunos saborearem a universidade, entendendo conhecimento e cultura como encontro de pessoas, como aspectos que estão ligados também à arte. E aí eu imagino que a gente possa fazer teatro, que a gente possa apresentar exposições absolutamente sensoriais, como eu vi algumas nos Estados Unidos, onde você tem a participação dos alunos vivenciando os momentos, e que está ligado a essas escrevivências, né, de Maria Firmina dos Reis, e colocadas, vamos dizer assim, literariamente por Conceição Evaristo, e que nós possamos renovar uma universidade onde as pessoas tenham muito prazer e orgulho de atuar, onde a gente possa, através de cátedras de inteligência artificial, de preocupação com a saúde, fazer um fechamento em cima dos diferentes saberes que constroem esse país. Não posso deixar de falar uma palavrinha só. É que é a descoberta, né, quando a gente pensa nessa transição, na importância do passado, do presente e do futuro, né, da recuperação das nossas ancestralidades, que o futuro é ancestral, né? As ancestralidades estão muito presentes no futuro. Então, isso é, na verdade, uma coisa tão futurista, né? Tão interessante, né, de poder justamente juntar esse conjunto de ancestralidades que são tão importantes em todos esses campos que nós estamos falando aqui, né? Então, agora eu queria convidar... Só para fechar, como diz um ditado nosso na comunidade terreira, que Exu
lançou uma pedra ontem, lançou uma pedra hoje, caiu ontem. Maravilha, né? Que maravilha. Então, o professor Jacó Brunswick. Bom, que é a Organização Espacial da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás do Leste Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro, influências das escalas globais, nacionais e regionais. Vocês verem que, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, os temas são muito diversificados, que nos dá um prazer enorme. Blindstock. Como é? Blindstock, falei certo. Grãos, isso, estoque de grãos. Blindstock. Boa noite. Primeiramente, a minha satisfação está, a minha felicidade, inclusive, já numa longa carreira, e, ao mesmo tempo, aprendendo também, aprendendo aqui com vocês. É um momento meio mágico, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está num determinado nível da carreira, está também angariando novos saberes, novas experiências, enfim, reaprendendo coisas, revendo colegas. Isso é muito importante para mim, esses momentos de rever o filho do Domício, rever a professora Aspaz, pessoas que eu vi criar. Me lembro de Jorge, eram meninos ainda, e agora são professores, enfim, a professora Helena, que eu conheci também na Faculdade de Educação. Enfim, é um momento muito rico. E a minha homenagem ao professor Luiz Pingueri Rosa, eu fui aluno dele nos primórdios na COP, na área de planejamento energético. Tem três momentos, tem três facetas do professor Pingueri que eu levei comigo, não conseguia esquecer ainda, é uma coisa importante. O professor Pingueri, ele, de origem, é físico, era físico, tinha doutorado em Grenoble, de partículas, mas ele se ingressou num programa de energia na área nuclear aqui na própria universidade, que não deu certo. Mas é importante a tenacidade do professor Pingueri. Ele reestruturou a área e denominou a área interdisciplinar de energia. Isso foi uma coisa que me cativou muito, porque ele conseguia tornar essas questões normalmente técnicas da energia. Eu, por exemplo, era da geografia, de ciências humanas, mas eu conseguia dialogar, entende, com ele, com os colegas, porque ele facilitava esse trânsito. Ele criou uma área onde não havia a tal da especialidade. Todos tinham o seu espaço, todos tinham o seu momento de dúvida, todos tinham um momento de angústia, enfim, todos tinham seus momentos de confraternização. E aí era importante não havia uma ciência reitora, não havia a matemática, nem havia. E todos nós éramos considerados bastante, enfim. E, às vezes, ele usava-se de uma técnica interessante, usava um teatro grego para explicar uma pendência lá do Galileu com um outro filósofo, e usava o teatro para explicar a pendência do Newton com o Leibniz, que são coisas que, sabe, me deixavam até hoje, eu não conseguia esquecer aquelas cenas, que eram conhecimentos bem complicados, árduos, mas eram tratados de forma bastante simples, bastante simplórias, e nós angariávamos aquilo. O segundo momento do Pingueri, que também é a defesa da universidade pública. O Pingueri era um baluarte, dessa questão da universidade pública, de qualidade e, acima de tudo, gratuita. Ele foi para o movimento docente, ele emprestou a colaboração dele ao movimento docente, ele criou a Associação de Docentes, que foi um dos marcos da atual Andes. Eu diria que o atual Andes deve muito ao professor Pingueri por esse arrojo de ter criado uma das primeiras associações de docentes, num momento onde não era tão simples, num momento onde havia ainda bastante dificuldade de mobilização, bastante dificuldade de ação política. Ele se colocou
ele se colocou à disposição, o que motivou certos colegas também a fazer o mesmo episódio, a mesma ação, né, do professor Pinguelli, motivou vários colegas a irem para o movimento docente, num momento que não era tão simples, não. Hoje é tranquilo, mas naquela época haviam sérias restrições à movimentação de sindicatos, principalmente em sindicatos de setor público, né? Uma coisa não era muito bem vista pelo sistema. E o terceiro momento do professor, né, é essa questão também de ir para o embate de uma empresa estatal, quando ele foi presidente da Eletrobras, né, e enfrentou uma série de problemas, principalmente em relação ao abastecimento, né, de energia na Amazônia. Foi um embate profundamente difícil para ele, e numa área que a gente tem de um pauperismo bastante crítico, né, onde se encontra a prostituição infantil, né? Ainda vemos prostituição infantil por um latão de diesel, né? Quer dizer, é muito drástico a questão do abastecimento da energia na região amazônica, né? A prostituição por diesel, enfim, por preços bastante vis, né? E ele enfrentou uma empresa produtora lá de abastecimento de Manaus, era na área El Paso, foi tentando enquadrá-la, aí provocou uma crise política, ele acabou saindo da Eletrobras, mas deixou uma marca, né? Deixou a marca dessa defesa, né? Dessa defesa do Estado, né? Na participação de setores estratégicos. Isso aí não há a menor dúvida, né, em relação a isso, que é uma posição que me faz agora, digamos assim, engajar. Já estou há algum tempo nessa questão das cadeias produtivas de petróleo, né? E aí vai ser muito importante nosso diálogo, né, com a Aspasa, com o professor Domício também, porque há escalas globais aí nas cadeias produtivas de petróleo que não são muito visíveis, né, mas que elas são muito atuantes, não é isso? E é importante, né, nessa minha investigação a questão do Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro sofreu um processo de reversão, né? É muito curioso isso. Nós tínhamos uma área de petróleo, né, uma área de petróleo e gás, em certo sentido, eu diria, promissora e ativa e dinâmica, né? Com grande dinamismo, ela se organizava, né? Ela conseguiu fugir do tradicional enclave, né, que comanda a indústria a extração de petróleo. A extração de petróleo é meio paradoxal, porque, ao mesmo tempo que ela gera alguns benefícios, né, ela gera uma certa dominação da área, ela não consegue, enfim, ela não consegue fazer a irrigação do sistema, ela drena mais do que irriga. Isso é uma característica da indústria, da extração do petróleo, eu diria, que é fundamental, né, esse enfoque, né? E nós, né, de certa forma, temos ultrapassado essa fase aqui. Tínhamos a extração de petróleo, tínhamos aqui um refino, de alguma forma, as instituições de pesquisa, criamos, né, em certo sentido, um orgulho, não é nosso, dentro do campus, o SEMPES, né, o SEMPES Petrobras, faz uma série de críticas, mas é um ponto capital aqui, a presença também do CEPEL, né, dentro do campus universitário, né, são poucos os países do mundo que têm essa integração, né, o CETREM, mineral, quer dizer, nós, em certo sentido, evoluímos em algumas, criamos cadeias, redes de pesquisa na Universidade de Óleo e Gás, né, espalhamos essas redes, né, a Petrobras espalhou pela UFRJ, pela UERJ, lá onde eu estou, na UF, na PUC, enfim, todo mundo, para o Brasil todo, no Pará, no São Paulo, né, houve essa difusão, né, eu diria, da pesquisa e do desenvolvimento, né, na área do petróleo. E deu frutos, deu bastante frutos, né? Com isso a gente chegou ao pré-sal, com isso chegamos a diminuir os custos do pré-sal, aumentamos a rentabilidade das jazidas, enfim.
O Estado do Rio, eu diria, foi o precursor desse processo, né? Precursor e líder do processo, e, em determinado momento, ele perde. Essa é a minha questão. Em dado momento, ele perde, não é? E ele se torna um enclave, quer dizer, ele volta a uma condição reprimária, né? Uma condição de reprimarização. Né? E o Estado do Rio sofre com isto muito. Né? A renda dessas áreas são extremamente reduzidas, né? Praticamente é um pouco mais que um salário mínimo, é a renda média de São Gonçalo, Itaboraí pelo mesmo caminho, Maricá, inclusive, é a mesma coisa. Quer dizer, criou um grande bolsão de pobreza, né? Ao entorno da metrópole. Né? Essa é uma questão central. Embora haja riqueza, né? Essa é outra questão. Não é? Haja 20 bilhões de dólares exportados anualmente pelo Estado do Rio de Janeiro na rúbrica de petróleo. Quer dizer, há geração de riqueza, mas não há a distribuição dessa riqueza. Então, eu peguei esse enfoque, né, com esse objetivo de interagir, inclusive, com os colegas. Eu vou precisar disso bastante, né? Ouvi o professor Domício nas escalas globais, né? Por que estamos na contramão do mundo, já que os grandes centros de pesquisa recomendam, né, os centros estratégicos, né, recomendam a posse do Estado nessa questão? Isso é, né, as jazidas de petróleo offshore nos Estados Unidos são reguladas pelo Estado, elas não são privadas, não são privadas. Né? Quer dizer, no padrão capitalista mais sofisticado, que é os Estados Unidos, né? Não é assim, na Noruega não é assim, não é? No Mediterrâneo Oriental tentaram fazer diferente e estão sofrendo bastante. Né? Tem gente até achando que o nosso modelo era melhor. Né? Quer dizer, estamos podendo fazer comparações hoje na área do Mediterrâneo Oriental, que é uma grande, está se tornando uma fronteira de gás, mas não consegue decolar. Então, a minha questão será essa, e pretendo, enfim, discutir e depois, com um amadurecimento, né, passar essa nossa contribuição, né, difundir essa nossa contribuição coletiva, tenho a certeza que será coletiva, não será um produto individual meu, das minhas angústias, mas será também compartilhada com vocês, não é? E oferecer isso ao Estado, aos municípios, né, que também não sabem como agir, né, não tem... as rendas petrolíferas estão se transformando em chafarizes, né, ou calçadões. Quer dizer, aí o prefeito disse, se eu não fizer isso, eu não sou eleito. Não é? Se eu fizer outra coisa, eu não sou eleito. Então, essa é uma questão crucial. Você quer que eu faça o quê? Né? Você é colocado na mesa, né? Colocado todo dia na mesa. Quer dizer, quando você vai para o campo, a pesquisa de campo com as lideranças, você sofre esse questionamento. Ou eu faço isto, não é? Ou eu sucumbo politicamente. Então, essa é uma questão que vai com o processo educacional. Enfim, é uma situação complicada, né? Estamos sofrendo hoje uma evasão de 60 mil jovens, né, que não voltaram depois da pandemia aqui no Rio de Janeiro. É um dado forte, né? Esse esvaziamento da escola pública, principalmente, das comunidades de renda baixa. Isso é preocupante. Quer dizer, estamos enfrentando um quadro realmente, eu diria, agudo, né, de pobreza. No mais, voltando a dizer a minha satisfação, voltando a minha alegria, né, de estar com vocês. Né? Muito obrigado. Bom, então, agora temos a Cátedra de Políticas de Segurança, Prolegômenos para o Requiem de um Mundo Unipolar, tem como professor titular o professor Domício Proença Júnior. Boa noite a todos. Sou Domício Proença Júnior, professor titular da UFRJ e, até este instante, atuei principalmente na COP. Agora, busco as condições de possibilidade para atuar principalmente no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Eu não inicio essa jornada sozinho.
Seguem comigo o professor titular Roberto Bartolo, da UFRJ, e o professor colaborador Marcos Lessa, também da UFRJ. José Bonifácio de Andrada e Silva. O nome é imediatamente reconhecido. Uma ideia difusa, uma memória perdida, tem alguma coisa a ver com a independência. Recentemente feito um dos heróis da pátria, no livro em aço inoxidável, que fica embaixo da bandeira da soberania em Brasília. Nascido em São Paulo, ninguém é perfeito, morto no Rio de Janeiro. Que dizer de José Bonifácio de Andrade e Silva que fosse menos de se uma pessoa foi responsável pela independência e pela existência do Brasil, foi José Bonifácio. Uma visita ao arquivo da Wikipídia revela coisas insondáveis. A carta escrita a Dom Pedro de Alcântara, dizendo com todas as letras: ou declara a independência ou você é um porquia. E 2 dias depois a independência está declarada. A obra de alguém que escolheu as cores nacionais, que desenhou a primeira bandeira, que defendeu intransigente que houvesse uma Constituição. José Bonifácio é mesmo o nosso contemporâneo. E é a sombra dessa perspectiva de um Brasil no mundo que nós nos propomos a essa cátedra. O que faz essa cátedra? Temos os contornos do que se apresenta como uma mudança na paisagem geopolítica diante de nós. Não o afã de um detalhinho aqui, um detalhinho ali. Não, uma mudança na paisagem geopolítica, na condição de existência de todos os países e do mundo. Mudam as circunstâncias, é necessária mudança no curto prazo. São necessárias escolhas diante da pressão das circunstâncias. Essas escolhas não são gratuitas. Elas apontam para possíveis dependências de trajetória. Elas podem oferecer oportunidades de cooperação. Elas podem trazer perspectivas de conflito, no curto e no médio prazo. A ordem mundial com que nos habituamos nos últimos 30 anos pode estar se transformando de maneira radical. Não imediata, e por isso mesmo, escolhas, decisões, trajetórias, elas precisam de entendimento. Nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo, para que nós possamos construir alternativas e não apenas responder diante das circunstâncias, para que nós possamos dar rumo a novas escolhas, para que nós possamos encontrar o melhor enquadramento para olhar uma coisa que é diferente do que havia antes. Só assim a gente pode querer construir novas escolhas, ponderando o que sejam as possibilidades existentes, as que venham a surgir, identificando capacidades desejadas, seja no relacionamento internacional, seja do próprio país, em todos os prazos, no curto, no médio, no longo. Tudo isso está no início, que é o problema de uma nova era. Construir os prolegômenos, aquela base de partida epistemológica pela qual entender o rumo do mais fundamental, as políticas de segurança, no que parece ser o requiem da ordem unipolar que nós vivemos nas últimas 3 décadas. Essa é a proposta e essa é a ambição de sina dessa cátedra. Muito obrigado. E agora, a Cátedra Sociologia da Mudança, e acho que acabou ficando por último, mas é porque ela também é uma síntese de tudo isso que nós falamos até aqui agora, não é, Aspásia? Ainda teremos a Lúcia, que falará da Cátedra Pesquisa, Formação e Intervenção na Infância, Adolescência e Juventude. Ela chegou um pouco mais tarde, eu não quis colocá-la na ordem alfabética, porque, enfim, ela pode falar logo após. Aspásia, você é a síntese. Ana Célia, você que é a síntese de nós todas, e é um trabalho admirável, de criatividade, de abertura, como você disse,
de espaços de liberdade, do conhecimento. Eu tenho muito orgulho de ver o conhecimento, a ciência brasileira poderosos, com uma contribuição muito grande, gigantesca, mas que a sociedade não consegue ainda assimilar, né? É como se tudo isso ficasse um pouco sem o leito natural que é necessário para que nós possamos responder às perguntas do nosso grande domício, né? Que alternativas, que caminhos nós vamos seguir. E eu fico assim pensando, porque colégio, né, a ideia de um colégio de altos estudos é uma coisa muito poderosa, né? A palavra colégio é colligere, que é reunir, né? E o que mais me encanta na proposta é justamente reunir pessoas que vêm de áreas diferentes, com pesquisas profundas, a Rosália com as doenças raras, nós estamos com o petróleo ali numa área que é uma área crítica para o Rio de Janeiro. Enfim, são coisas muito diferentes, mas que convergem, que colidem, né? Nós conseguimos unir pessoas, e eu vou dizer que eu vou ser a maior beneficiada por esse grupo, porque sociologia da mudança é a mais pretensiosa. A sociologia sempre foi muito pretensiosa, cá entre nós, né? Porque foi criada com uma pretensão científica, é a última das ciências que surgiu, entre aspas, na visão do seu criador, e com a ideia, né, de que, primeiro, o mundo caminhava sempre para o melhor, né? A ideia evolucionista, que eu não tenho certeza mais que a gente comungue com a mesma ingenuidade e com a mesma inocência, né? Mas é importante o legado que essa ciência trouxe e o que essa opção que eu fiz pela sociologia da mudança me obrigou a refletir sobre a história da sociologia. Porque a sociologia surgiu com a Revolução Industrial, porque havia muitos saberes, não é? O conhecimento havia progredido em todas as áreas, mas a grande ideia de Comte e dos grandes sociólogos fundadores da sociologia era ter uma síntese, né? Que se pudesse fazer uma síntese de conhecimentos tão diferenciados e tão fragmentados. E eu acho que nós estamos vivendo de novo esse momento, né, em que o conhecimento avançou muito localizadamente, mas que a falta da filosofia, que, na verdade, é a filosofia que cabe fazer isso, mas agora a gente tem base também para fazer as coisas no plano social, no plano econômico, e daí a minha paixão pela minha universidade. Eu estou aqui um pouco, digamos assim, recuperando a ideia da minha alma mater, né? É um encontro que vocês não imaginam a profundidade que ele tem, porque em algum momento da vida você retorna ao seu início, e a Faculdade Nacional de Filosofia, para mim, é hoje muito mais importante do que ela foi na época que eu vivi. Por uma razão muito simples, porque naquela época a faculdade era o centro da contestação, né? E a sociologia do ponto de vista genético, uma ciência da contestação, a contestação de uma sociedade industrial que tinha perdido completamente a bússola, né? Que tinha perdido a sua dimensão social. Então, trazer o social, trazer o econômico, trazer o cultural para esse debate é algo realmente importantíssimo. E isso tudo existia na Faculdade Nacional de Filosofia. Claro que não tinha o prédio, não tinha o charme e o encanto que a Ana Célia está nos oferecendo aqui, nesse colégio. E eu acho que um colégio de altos estudos precisa dessa dignidade histórica, da solidez do prédio, da solidez dos salões, dos andares. E tudo isso me encanta, porque a faculdade, coitada, a Faculdade Nacional de Filosofia era grande no conteúdo, mas modesta no seu prédio. Nós estávamos ali abrigados por um ex-consulado da Itália,
de triste memória, né? Que a guerra era Mussolini, aquilo ali. Então, parece que a alma de Mussolini mexia conosco, né? Mexia com os jovens, e nós contestamos tudo. Inclusive, quero lembrar aqui que nós, a mulher, depois, futura mulher do Costa Pinto, fez uma pesquisa para sustentar a ideia de que nós tínhamos que abrir as vagas. Era 1% da população que ia para a faculdade. E ela queria abrir a vaga, nós queríamos todos, encampamos a ideia de abrir as vagas até mesmo para quem tivesse nota 0. Esse era o espírito, era muito disruptivo, né? Nós estamos vivendo um momento disruptivo. E acho que estamos vivendo agora esse momento disruptivo. E o que havia de bom na Faculdade Nacional de Filosofia, que, na época, nós invejávamos a PUC, que tinha criado um departamento de sociologia e política, e, para nós, aquilo é que era a modernidade, era isso, né? E a nossa faculdade, hoje eu sei, ela é que era boa, porque nós tínhamos ali os grandes pensadores da década e até mesmo do século, né? Então, era uma coisa, assim, extraordinária. Josué de Castro, era a Cátedra de Geografia Humana, Maria Ieda Linhares, José Américo de Peçanha, que era filho dileto de Vieira Pinto, né? Nós tínhamos Darcy Ribeiro, né, na cadeira de etnografia, e tínhamos uma herdeira, uma aluna de Celso Furtado, nos ensinando o que era inflação e o que era subdesenvolvimento. E tínhamos Vitor Nunes Leal, o gigante da ciência política brasileira, na Cátedra de Ciência Política. Então, era uma coisa realmente muito motivadora. E, na sociologia, nada mais, nada menos do que Luiz de Aguiar Costa Pinto. Ele é uma figura que caiu assim, de paraquedas, no 3º ano da faculdade. Ele vivia nos Estados Unidos, dando aula em todos os grandes centros da sociologia americana, Berkeley, Nova York, Princeton, etc. E na Inglaterra também, ele passou por lá e caiu de paraquedas para nos dar aulas de sociologia do desenvolvimento. Então, ali, nós tomamos contato com aquele gigante, um homem carismático, com uma cultura sociológica gigantesca, e que, àquela altura, já tinha feito todas as opções possíveis, né, que um grande sociólogo e um grande intelectual poderia ter feito. Ele foi o primeiro professor a se formar na Faculdade Nacional de Filosofia, no curso de Ciências Sociais. E foi assistente, nada mais, nada menos, do que de Jacques Lambert, que foi o autor da ideia dos 2 Brasis. Mas ele não gostou muito dessa ideia de 2 Brasis e complicou muito a teoria e criou a tese da marginalidade estrutural, que eu acho poderosíssima, e que, no fundo, nos provocava com a seguinte ideia, né, que não vamos hierarquizar o tradicional e o moderno, dizendo que o tradicional é ruim e que o moderno é ótimo, porque o moderno pode ser tão ruim quanto o tradicional, né? Então, precisamos observar esse moderno e ver em que medida ele consegue absorver as mudanças, né? E ele trazia uma bagagem sociológica gigantesca, ele defendia a sociologia crítica, portanto, uma sociologia que eu defendo, que é a sociologia também que nos ajuda a pensar o amanhã, que nos projeta mudanças, que nos projeta movimentos sociais de progresso, de transformação. E me parece que tudo o que ele disse ali, por exemplo, a diferença entre modernização e desenvolvimento, eu acho que é uma grande ideia, uma grande proposta que ele teve, porque nem tudo que a gente copia pela modernização é desenvolvimento, né? E ele, inclusive, chegou ao extremo de divulgar muito uma ideia curiosa, que é a ideia da contemporaneidade do não coetâneo. Isso se estendeu pelo mundo inteiro. Contemporaneidade do não coetâneo parece até uma coisa um pouco esquisita, mas é isso mesmo. As coisas podem conviver, e nós ouvimos aqui a Helena, né, nos mostrando isso, a ancestralidade pode estar convivendo
com a inteligência artificial, e Deus sabe o que isso poderá nos oferecer. Talvez coisas gigantescas e muito positivas. Então, eu acho que ele abriu esse caminho, não é? Ele foi realmente o primeiro sociólogo que globalizou a sociologia a partir do Brasil, fez pontes profundas com a América Latina, criou o Centro Latino-Americano de Ciências Sociais no Rio de Janeiro, foi o homem da Unesco, né, fazendo a primeira grande pesquisa sobre o negro, né, e dizendo que, prevendo que o preconceito poderia piorar, que tudo indicava que ele ia piorar, e, portanto, abrindo um caminho também, foi vice-presidente da Associação Internacional de Sociologia, nada mais, nada menos do que isso, nos anos 50, e o conceito de marginalidade estrutural é um conceito muito próximo ao que o Celso Furtado depois iria defender com a ideia de subdesenvolvimento, que não é um pré-desenvolvimento, é um anti-desenvolvimento. Então, tudo isso está lá no Costa Pinto, e eu queria trazer aqui para a nossa cátedra essas ideias que eu acho extremamente criativas e importantes nesse momento que nós estamos vivendo, um momento em que nós sentimos uma enorme aversão do Brasil pela tecnologia, e que, portanto, nós temos que refletir sobre a maneira pela qual nós devemos romper esses obstáculos e essas dificuldades que Costa Pinto descreveu tão bem. Eu sou filha dessa corrente sociológica, né? Me formei na França com Bourdieu, no mestrado, e com Alain Touraine no meu doutorado, sobre os movimentos sociais. Fiz uma tese sobre movimentos sociais. Queria aqui fazer minha grande homenagem a Boris Fausto, né, que me encomendou um trabalho que eu considero das melhores coisas que eu escrevi sobre a questão agrária, né, e a crise do populismo brasileiro. E eu acho que todos esses problemas, esses fermentos da sociologia da mudança, nos incitam a procurar um grande diálogo, inclusive, intergeracional dentro dessa universidade, com os jovens, com os pesquisadores, com os alunos, né, e com os colegas, né, que eu acho que vai ser de uma riqueza muito grande esse debate. Logicamente, eu evoluí da sociologia do desenvolvimento, que precisa explicar por que o Brasil parou. Nós não temos ainda uma explicação adequada, porque é tudo muito voluntarista, né? Mas eu e a Ana Célia estamos aí há algum tempo querendo fazer análises comparadas sobre Brasil e China, por exemplo, porque como não encarar essa comparação quando o Brasil foi exemplo para a China, inspirador do desenvolvimento da China, e quando a China sobe, nós descemos, né? Algo estranho nesse processo, que precisa de inteligência artificial, talvez, ou simplesmente da psicologia humana, né? de um estudo psicossocial de por que estamos patinando nessa tristeza. Mas, logicamente, eu evoluí para o desenvolvimento sustentável. Então, uma das coisas que me orgulha é ter escrito um trabalho em 2010, 2011, sobre o New Deal Verde, né? Que é o desenvolvimentismo sustentável. Então, eu continuo muito fiel às minhas raízes, porque eu acho que o desenvolvimento sustentável é a projeção mais sofisticada e mais rica e mais positiva daquele desenvolvimento que nós abraçamos lá atrás. O que a gente pode fazer? Eu acho que o céu é o limite. Eu estou um pouco megalômana, né? Gostaria de fazer 2 grandes pesquisas para resgatar a grandeza da sociologia dos anos 50, que tinha audácia de fazer pesquisa. Hoje, a única pesquisa que a gente tem é de Ibope, essas coisas. Péssimas pesquisas, péssimas, com um nível de qualidade, de convicção baixíssimo, né? Então, eu quero fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre a mobilidade social no Brasil. Nós puxamos a população
para cima durante 60, 70 anos, depois despencamos ladeira abaixo. Será que o IBGE não pode nos ajudar, Ana Célia, com essa equipe maravilhosa da universidade, a fazer essa abordagem, esse survey, não é, sobre a mobilidade social no Brasil, provavelmente descendente, dramaticamente descendente, para explicar regressões políticas muito graves que nós vivemos recentemente? Então, esse é um ponto importante. O outro é a diáspora. Né? O Rio de Janeiro, especialmente hoje, é a sede de uma grande diáspora da inteligência para outros países, para Miami, para Lisboa, etc. E temos formas de fazer articulações com a França, com brasileiros que estão na França, etc., usar os dados do CNPq para entender melhor esse processo e para tentar sustar essa sangria mortal para o Rio de Janeiro e para o Brasil, de um modo geral. E, por fim, eu queria dizer que, cada vez mais, eu evoluí para alguma coisa que seria global. Global seria uma junção de desenvolvimento sustentável com federalismo. São as duas faces da minha moeda que eu não consigo, eu acho que me anima uma grande síntese, porque tudo se passa no local, eu acho que o Jacó está coberto de razão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também que esse local ele tem um caráter federativo, né? Regional, espacial, que integra as regiões, né? E isso, para mim, é o estudo da morfologia social, que nasceu com Halbwachs, nos anos 30, que gerou as estatísticas sociais daquela época, os primeiros grandes estudos sobre urbanização, e, só para provocar um pouco, eu defendo a ideia de que a região metropolitana deveria ser um ente federativo. Eu não consigo entender por que entes tão minúsculos, de 5 mil habitantes, são municípios plenos, e uma região metropolitana com 13 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, não é, né? Então, são os paradoxos aí do nosso federalismo que eu queria converter em webinar, em debates, em cursos, em palestras e, sobretudo, em troca com vocês nos próximos anos. Acho que vai ser muito divertido, mas esse divertimento tem, para mim, uma emoção muito própria, muito particular, e eu quero dizer a vocês assim, que é um reencontro com as minhas raízes da Nacional de Filosofia, que eu me sinto muito particularmente feliz de ver aqui realizada. Obrigada, Ana Célia. Acho que emoção é uma coisa que estamos todos sentindo aqui, né? Então, eu queria convidar a Lúcia Rabelo de Castro, que propôs a cátedra Pesquisa, Formação e Intervenção na Infância, Adolescência e Juventude, e que, felizmente, chegou a tempo de nos contar sobre a sua cátedra, que é tão fascinante. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui hoje. Queria saudar especialmente a professora Ana Célia de Castro, por essa iniciativa, né, por essa paixão, né, de converter aí, né, essa vontade de inovar em uma prática, né, que beneficia a universidade como um todo. E queria também saudar aí os colegas, né, que também se tornam aí catedráticos, né, titulares das cátedras. Vou falar muito brevemente sobre essa cátedra que se chama Pesquisa, Intervenção e Formação na Infância, Adolescência e Juventude. Talvez uma cátedra que chame a atenção pelo fato, né, de talvez colocar aí em questão
temáticas que usualmente não aparecem com essa proeminência dentro da universidade. Tem um sociólogo dinamarquês contemporâneo, um sociólogo da infância, que ele vai dizer que a sociedade contemporânea, o mundo adulto, né, ele tem talvez duas atitudes básicas em relação à infância e aos jovens. Ou eles sacralizam e sentimentalizam a infância e a juventude, ou eles têm uma atitude de indiferença estrutural em relação à infância, adolescência e juventude. Uma indiferença estrutural que também revela uma ignorância estrutural em relação a esse segmento social. E, certamente, essa cátedra ela vem na contramão, né, dessa, eu diria assim, desse sentimento, dessa estrutura sentimental, né, do mundo adulto contemporâneo. Essa cátedra ela surge, né, de um movimento dentro dessa universidade que tem praticamente quase 10 anos, né, e se eu for até traçar, né, uma história até mais longa, né, ela tem 25 anos, né, de implantação de um núcleo de infância, adolescência e juventude, inicialmente no Instituto de Psicologia, que depois migra para a Faculdade de Educação, migra para o Instituto de Psiquiatria, e, mais recentemente, né, há uns 7 anos atrás, ele se torna, né, um núcleo muito mais amplo que vai congregar outras unidades, como Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, Escola de Serviço Social, Escola de Comunicação, Faculdade de Arquitetura. E, nesse sentido, né, esse grupo, que hoje é composto de 20 especialistas, que são da UFRJ, e não somente da UFRJ, também de outras IFES parceiras, como o UF, como o Unirio, né, e como o UERJ, e que eu tenho a honra e o privilégio de estar à frente e coordenar. Esse núcleo ele vai estar aí propondo uma série de iniciativas, né, que visam dar maior visibilidade, reconhecimento e institucionalidade a programas, né, de pesquisa, formação e intervenção na infância, adolescência e juventude. Uma das iniciativas que eu considero, né, de maior monta é a proposta de um programa de pós-graduação interdisciplinar nessa área, e nós tivemos assim a felicidade de encontrar 2 professoras que tiveram a sensibilidade, né, e a Ana Célia e a Tatiana Roque, de nos acolher nesse Colégio Brasileiro de Altos Estudos para o desenvolvimento desse programa de pós-graduação. Então, esse programa ele está em avaliação na CAPES, nesse momento, né, dentro da Câmara Interdisciplinar. Ainda não. E essa é uma das, né, das iniciativas, né, dentro de um leque, né, que é um leque bastante variado, diverso, e que vai, né, como falei, né, nessa contramão, né, de, vamos dizer assim, reverter esse quadro, né, de indiferença estrutural e de ignorância estrutural em relação a esse segmento. E não é à toa, né, eu só lembro que não é à toa que hoje a gente vive
tantos problemas que, né, esse segmento de idade parece, esse segmento etário, né, compreendendo a juventude hoje também, né, que parece ser o protagonista, ou pelo menos aqueles que, né, são mais visibilizados. E, nesse sentido, a nossa grande preocupação é que, né, esses adultos, né, dentro de uma gerontocracia adulta, possam, eventualmente, ficar ou se tornar muito distantes e apartados do que está acontecendo, né, com jovens, com crianças e com adolescentes. A gente vive, dentro da nossa universidade, problemas crescentes em relação à evasão, em relação a suicídio, em relação a problemas inclusive comportamentais sérios. E, nesse sentido, eu acho que essa cátedra ela visa aí preencher aí uma expectativa muito grande de vários setores da universidade, e eu creio da sociedade brasileira, da sociedade carioca, né, a conhecimento que possa informar políticas públicas, intervenções, programas, ações, né, em relação, né, ao que, né, a gente chama hoje de crianças, adolescentes e jovens. Então, eu faço, né, o grupo que eu lidero, né, faz homenagem, né, em termos, né, da nomeação da nossa patronesse, a Marielle Franco, que foi uma pessoa que foi martirizada pela sua combatividade, e, nesse sentido, eu acho que essa cátedra, eu acho que tem a marca da combatividade, no sentido de poder, aí, talvez, reverter e poder né, tá produzindo conhecimento, formação e intervenção, né, para minimizar e mitigar aí situações bastante perversas que a gente vive, né, nessas relações intergeracionais. Eu agradeço novamente aí a acolhida, a sensibilidade da professora Ana Célia de Castro, porque foi assim um marco, né, na possibilidade de que essa cátedra, e não só essa cátedra, a iniciativa, né, as outras iniciativas, inclusive o acolhimento do programa de pós-graduação interdisciplinar, ele pudesse, né, ter aí a institucionalidade, e foi muito feliz, né, que a gente teve a acolhida dentro desse lugar aqui da UFRJ, né, nada mais assim interessante, estimulador, né, e provocante, né, provocativo, né, do que está nesse Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Muito obrigada.